Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que esperar da composição do governo de Lula. Por quê? A campanha dele conseguiu deixar em segundo plano o debate sobre os projetos de governo e também os nomes para ocupar os ministérios. Os nossos analistas apuraram possíveis indicados para a gestão de Lula a partir de 2023. Então a gente tem aqui uma lista que fala, além do aumento de ministérios, de quem seriam as pessoas que poderiam participar deles. Temos aqui alguns dos nomes indicados, Para a Casa Civil, Rui Costa, Wellington Dias. Ministério da Fazenda, aparecem aqui Fernando Haddad, Henrique Meirelles e o Gabriel Galípolo. Para o Ministério da Defesa, Geraldo Alckmin e Aldo Rebelo. Várias vezes já mencionamos o nome de Geraldo Alckmin para várias composições diferentes. Várias pastas diferentes, né? Saúde, o Davi Uípe e o Alexandre Padilha, que inclusive já foi ministro da Saúde. Educação, Simone Tebet, que saiu muito forte nessa campanha de Lula, porque ofereceu um apoio imenso para ele agora no segundo turno, e Camilo Santana. Agricultura, Cátia Abreu, Carlos Fávaro, Simone Tebet também aparecendo aqui na possibilidade de agricultura, já que ela tem bastante identificação com esse grupo, porque tem isso como atividade de sua família. Meio Ambiente, Randolfo Rodrigues e Marina Silva, aparecendo mais uma vez. E Justiça, Silvio Almeida e Flávio Dino. Então vamos fazer o seguinte, dessa primeira parte aqui, Casa Civil, Fazenda, Defesa e Saúde, a gente vai conversar com o Gustavo Uribe, porque ambos acabaram trazendo apurações e a gente vai entender então agora de pouquinho em pouquinho com cada um. A partir de que você levantou esses nomes e quais são realmente as possibilidades mais certeiras ali, hein, Uribe? A partir de conversa, Cine, com a cozinha petista, com aqueles que têm dado as cartas e as sinalizações feitas pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Para a Casa Civil, ele quer um gestor de confiança que já tenha sido governador. Ele fez essa indicação porque ele avalia que você precisa alguém com experiência para lidar com outros ministros e também para lidar com o Congresso Nacional e com outros governadores. A Casa Civil é o coração do governo, é aquele que dialoga para levar adiante programas, que dialoga para investimentos de recursos federais. Por isso que há dois nomes que são de muita confiança do novo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Primeiro, o Wellington Dias, que foi o presidente do Consórcio do Nordeste durante a pandemia do coronavírus. É um nome que tem bastante ascendência sobre congressistas no Congresso Nacional quando teve essa negociação e também tem uma boa relação com outros governadores do país. Tem o nome de Rui Costa, que também foi o governador do quarto maior colégio eleitoral do país, a Bahia, e que também tem experiência nessa área. Saúde, um ministério muito importante, vimos como foi a pandemia do coronavírus, e aí tem duas possibilidades. Davi Uípe, que aí seria um aceno mais para o centro e um aceno um pouco maior a Geraldo Alckmin, que é o novo vice-presidente. Davi Uípe foi secretário da Saúde de São Paulo, teve um papel importantíssimo durante a pandemia do coronavírus, sobretudo com a Coronavac, então seria um nome fazendo esse tipo de aceno. Caso não seja ele, Alexandre Padilha, que já tem experiência na área. E aí vem educação. Educação, houve umas sinalizações de Lula em relação a Simone Tebet. Quando, por exemplo, ele recebeu o apoio, ela disse que tinha muitas propostas de ensino integral. E ele disse, espero que a senhora esteja conosco para colocar essas propostas em pé. Nos bastidores se fala que Simone Tebet gostaria de exercer este cargo de ministra da Educação, mas tem também a pressão interna do PT, que quer estar à frente de uma pasta de orçamento bastante grande. E aí vem o nome de Camilo Santana, que foi governador do Ceará. Existe o exemplo de Sobral como uma das cidades onde houve mais investimentos e também avanços na área educacional, então seria um plano B. Meio ambiente, é importante a gente destacar que deve ficar com o partido Rede Sustentabilidade. A questão é saber se Marina Silva ou Randolfo Rodrigues. Randolfo Rodrigues, senador, que foi um dos coordenadores da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva, e Marina Silva, que acabou dando esse apoio, deixando as mágoas do passado de lado. A questão é que Marina Silva já indicou que quer ter um trabalho um pouco maior na Câmara dos Deputados, justamente na Comissão de Meio Ambiente. Então agora resta saber qual seria o nome mais adequado para este posto importante.
Muito bem, Uribe, vamos chamar a Basília Rodrigues aqui para participar da nossa conversa. Olha só, então, eu tô até aqui olhando na nossa arte, que a gente mostrou agora há pouquinho, se a gente puder mostrar de novo, só para relembrar quem está nos acompanhando. Casa Civil, Rui Costa, Wellington Dias, Fazenda, Fernando Haddad, Henrique Meirelles, Gabriel Galípolo, Defesa, Geraldo Alckmin, Aldo Rebelo, Saúde, Davi Uip, Alexandre Padilha. Temos também Ministério da Educação, Simone Tebet, Camilo Santana, Agricultura, Cátia Abreu, Carlos Fávaro, Simone Tebet, também aparece, Meio Ambiente, Randolfo Rodrigues, Marina Silva, Justiça, Silvio Almeida ou Flávio Dino. Esses são nomes possíveis, né? Ainda tem muita coisa para rolar, a gente só está começando aí nessa apuração inicial aí do que pode ser. O que a gente pode destacar, aqueles nomes que vão estar na esplanada dos ministérios, que não tem como não estar, Basília? A gente primeiro tem que destacar o modelo, né? Sempre que um presidente assume, antes de dizer quem são as pessoas que vão sentar na cadeira, ele refaz a configuração da esplanada dos ministérios. Isso aconteceu, por exemplo, com o presidente Jair Bolsonaro, quando ele reduziu o número de algumas pastas e criou o modelo dos superministérios. Então, a tirar pelas declarações do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e dessa cozinha do petismo, isso vai se desconstruir na gestão, nessa nova gestão de Lula. Será o fim, então, de vários desses superministérios, que nada mais é do que a junção de várias pastas dentro de uma mesma caixinha, o que, do ponto de vista administrativo, acabou gerando mais problema do que resultado na gestão de Bolsonaro, como, por exemplo, você ter a Fazenda e o Planejamento dentro de uma mesma pasta, e por isso se tornou Ministério da Economia. Houve também o fim do Ministério de Indústria, uma das principais cobranças aí do setor empresarial, dos investidores, de não ter mais um ministério dedicado a esta área industrial. Outra coisa também, o Ministério da Justiça e da Segurança Pública. No governo de Michel Temer, chegou a ter uma divisão, uma divisão destas pastas. Até, sim, tem um aspecto político de acomodação dos seus aliados políticos, mas tem também um aspecto gerencial, de você poder organizar melhor estes assuntos. Ainda mais, Marcela e Cine, às vezes quando a gente fala nesse enxugamento da esplanada dos ministérios, parece que vai vir aí a economia de recursos. Na prática, nem sempre de fato funciona, porque os prédios continuam aqui gerando custos para a máquina pública, seja porque estão sendo utilizados pelos ministros ou pelos seus assessores, seja porque são prédios da própria máquina pública. Eles não são alugados, não são estes a serem despejados, todas as pessoas que estão lá. Então, o que a gente tem baseado nesse levantamento que vocês estão vendo aí na arte, no Live CNN? Uma dessas possibilidades é voltar a ter o Ministério da Segurança Pública. Vai ser um aceno a uma categoria, um grupo que hoje é mais identificado com as bases eleitorais do presidente Jair Bolsonaro. Então, algo que era tão pedido desde o iniciozinho do governo Bolsonaro, ele fez cafés da manhã com a bancada da bala e sempre houve essa cobrança para ter uma pasta específica que tratasse de segurança pública. Isso poderá voltar a acontecer, teve no governo Temer, se desfez no governo Bolsonaro, mas poderá voltar a existir num governo Lula. Para a Justiça, algumas novidades aí nesses nomes, né? Flávio Dino, governador do Maranhão, já sabido, ele que é um jurista respeitado por diferentes áreas políticas aqui em Brasília, e Silvio Almeida, que é autor do livro Racismo Estrutural. Ele é um jurista, advogado, que se aproximou muito do ninho petista nestes últimos meses aí de campanha. Boa, Basília.